Bom dia, março de 2025 e esse é o vídeo resumo da nossa revisão trimestral de performance e cenário econômico. Começando pelo âmbito internacional, nós temos Donald Trump trazendo mudanças drásticas na política externa americana, com ataques a países historicamente aliados, como o México, Canadá e a Europa, sendo feitos através de tarifas sobre importação e exportação. Além disso, Trump também retira o seu apoio militar à Europa, no momento da guerra da Ucrânia, com a possibilidade de gerar um movimento armamentista em países europeus, como na Alemanha e na Polônia. Esse movimento armamentista na Europa tem um orçamento já discutido em torno de 800 bilhões de euros. Outro ponto relevante no âmbito internacional é a economia chinesa, que passa por uma transição econômica e desafios estruturais. Com o setor de construção civil, que representa mais de 30% do PIB, em situação difícil, onde as empresas estão endividadas e dando calote. Além disso, nós temos a situação do envelhecimento populacional acelerado, que gera uma dificuldade de uma transição da economia chinesa para uma economia baseada em consumo interno. O Fed, Banco Central Americano, fica sem espaço para corte de juros por conta da inflação elevada, níveis baixos de desemprego e também por conta do déficit governamental elevado, refletindo basicamente um risco elevado na dívida de longo prazo do país. E o que esperar de 2025? Queda na atividade econômica global, o comércio enfraquecido por conta da guerra comercial que encarece cadeias produtivas e por conta da maior incerteza que reduz a confiança empresarial. Nós temos também um impacto sobre países exportadores de commodities, por conta do menor crescimento global. Nós temos uma diminuição na demanda por matérias-primas e, por consequência, seus preços tendem a ser pressionados. O juro elevado nos Estados Unidos também restringe a liquidez global, algo que já foi comentado em outras reuniões. Nós temos um juro nos Estados Unidos que é um país relevante, com uma economia forte, elevado, e isso atrai fluxo de capital. E, por consequência, moedas de países emergentes, por exemplo, ficam muito pressionadas. No âmbito doméstico, nós temos o crescimento de PIB de 2024 em 3,6%, muito puxado pelo gasto público elevado e por exportações. A projeção de fechamento para 2025 é um crescimento de PIB de 2% e 2026 bem menor, de 1%. Além disso, a gente tem um cenário de inflação, com uma inflação projetada para 2025 em 6,4%, muito acima da meta. E é importante entender que a percepção sobre inflação está muito mais alta do que isso, porque nós temos a inflação sobre alimentos superior a 10%, o que faz com que o poder de compra da população fique muito prejudicado, principalmente a população mais pobre. Nós ainda temos que levar em consideração a parte cambial, que até diminui no curto prazo, mas o mercado traz uma expectativa de alta justamente conversando com o déficit fiscal elevado no nosso país. Então, considerando inflação elevada, déficit fiscal, precisamos entender a política monetária. O próprio Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, já sinalizou que na próxima reunião, na quarta-feira, dia 19 de março, devemos ter uma alta de 1%. Nas próximas duas, de maio e junho, a precificação do mercado diz que são duas altas consecutivas de 0,5%, com a possibilidade de a gente chegar em 15,25% de taxa Selic. E ainda, caso os juros não suba tanto, a gente pode ter um impacto cambial com o dólar subindo. Bom, e qual é o efeito direto dessa inflação dos alimentos? A queda da popularidade do governo atual. Nós podemos perceber que, alguns meses atrás, nós tínhamos uma aprovação de 50% no estado de São Paulo, e hoje nós estamos falando de uma aprovação de 29%, e uma desaprovação que subiu para 69%. Em estados como a Bahia, que sempre foi muito favorável ao Lula, ele tinha aprovação de 69%, e hoje tem uma desaprovação de 51%. Essa queda de popularidade é importante porque traz uma possível alternância de poder. Com essa desaprovação, alguns aliados inclusive discutem a possibilidade da não candidatura do atual presidente Lula na próxima eleição. Então nós temos também o Tarcísio, que confirma a candidatura na próxima eleição e que vem muito forte, sendo muito elogiado como ministro e sendo o atual governador de São Paulo. E qual a expectativa do mercado com relação aos próximos anos, 2025 e 2026? Justamente um governo que perde popularidade e deve seguir aumentando sua aposta nas mesmas estratégias, com gastos públicos elevados, expansão de crédito estatal, expansão de benefícios sociais, com um aumento do gasto público sem contrapartida também. Usando como exemplo aqui a isenção de imposto de renda sobre salários de até R$ 5.000, sem necessariamente conseguir passar pelo Congresso a tributação dos dividendos. E, além disso, ainda vindo com medidas heterodoxas de controle de inflação, como, por exemplo, a isenção do ICMS e trazendo uma referência do governo Dilma, o congelamento dos preços da energia elétrica e também do combustível. Um cenário alternativo seria um presidente Lula sem força política para implementar essas estratégias dele
e, por consequência, uma estratégia do Banco Central surtindo efeito. Com juros elevados, nós veríamos então um cenário recessivo. Inclusive vendo a curva de juro futura invertendo e caindo abaixo da taxa Selic. Exemplo, o juro futuro 2033 na casa dos 11% e a taxa Selic atual, no final aqui de 2025, na casa dos 15%. E então, considerando todo esse contexto, existe sim a possibilidade de uma recessão entre 2026 e 2027. Estranho seria até se essa recessão não viesse, considerando que com juros a 14% no Brasil, historicamente, sempre houve crise e, inclusive, em uma das maiores crises econômicas brasileiras, no período de 2014 a 2017, nós tínhamos um cenário muito parecido com o atual. As mesmas pessoas no governo, as mesmas ideias, taxa de juros num patamar similar, situação cambial similar. Porém, hoje, nós temos uma projeção de juro mais elevada do que na época do governo Dilma, ou seja, a gente pode entender que o risco precificado hoje é maior do que na crise de 2014. Então, que pontos que reforçam essa expectativa? A incerteza global e interna, doméstica, por questões políticas, déficit fiscal, inflação, e uma dificuldade do próprio governante em gerir o país, e nós temos a queda nos investimentos. Então, algo que eu já comentei anteriormente aqui, com juro elevado a gente tem um impacto direto nas empresas que não expandem, certo? Além disso, a gente tem relatórios da FIP mostrando aqui que proprietários de imóveis hoje já não conseguem vender seus imóveis com facilidade a preço de mercado, algo muito similar à crise de 2014 também, onde existia um período entre 2014 e 2018 em que os imóveis não eram facilmente vendidos a preço de mercado, eles passaram ali esse período com preço muito lateral ou até em queda. E, além de tudo, a Caixa Econômica Federal ainda coloca 80 bilhões de reais em valor de mercado em imóveis que foram confiscados por questão de aumento da própria inadimplência da nossa população em leilão. E imagina que esse volume representa mais ou menos 1/3 da disponibilidade de imóveis no mercado como um todo. E ainda temos um dado interessante, em que 2024 foi o ano recorde de toda a série histórica do Brasil de quebra de empresas. E, por último, nós temos a erosão aqui do poder de compra da população. É fundamental entender que existem ativos elásticos e inelásticos, aqueles que você consegue se adaptar bem se os preços sobem e outros que você não consegue. Exemplo, se a energia subir de preço, a gente não vai conseguir parar de consumir energia. Porém, alguns produtos mais supérfluos, se subirem muito de preço, nós podemos deixar de comprá-los. E justamente o efeito disso é a perda do poder de compra da população que vai gerando essa bola de neve. Somando tudo isso, é difícil não entrarmos em uma recessão em 2026. Então, a dúvida é, que tipo de recessão nós vamos entrar? Vai ser uma recessão em que o governo atual está fazendo de tudo para ser reeleito? Ou vai ser uma recessão padrão, com juros caindo por conta de uma inflação mais controlada, a importação de bens diminui, então a balança comercial melhora e a gente tem, mesmo que passando por um período difícil, um resultado até que positivo com a economia se restabelecendo mais rapidamente após esse período. Então agora a gente entra no âmbito de alocação. Individualmente eu vou tratar isso com cada um dos clientes que não conseguirem participar da revisão completa desse trimestre e eu vou deixar aqui um adendo. Se você não é cliente e gostaria de ter acesso a esse material, entender como estão as performances das carteiras recomendadas, como está o direcionamento sobre como fazer a alocação da sua carteira e como se estruturar, fala comigo ou preenche aqui o formulário que está disponível na descrição do vídeo, que alguém da minha equipe vai fazer contato com você.